Meu nome é José Avelino Zanella. Estou aqui para contar um pouco da minha história, minha vida, desde o começo. Em primeiro lugar, eu nasci em Nova Bassano, distrito de Nova Prata, no dia 29 de maio de 1941. Era um dia frio, uma quinta-feira, bem fria. E aí foi uma festa. Aí as minhas tias, as duas foram irmãs, a parteira veio atender o parto e ficavam lá grudadas na porta do quarto para receber o nenê. Foi uma festa. Eu acho que uma das razões de eu viver meio alegre, faceiro, é isso, né? Ser bem acolhido com entusiasmo, com todo o carinho. Quando me batizaram, dia 6 de junho de 1941, eles foram me batizar na capela lá, e o avô me pegou no colo, ele e a avó, e fizeram uma oração para me consagrar a Deus. O que eu me lembro de uma forma inconsciente até, é a saída de Nova Bassano para Santa Catarina, aqui no município de Ceará, era aquele tempo, e o distrito é Anita Garibaldi. E então demoramos 4 dias para chegar em Ceará, de ônibus. Era um Chevroletzinho, um ônibus Chevroletzinho. Mas a partida de Nova Bassano, da casa dos meus avós, diz que foi um beredo lá. Eu não queria sair da casa do avô, lá da casa onde eu nasci. E aí foi me acostumando aqui em Chavantina, de tipo Anita Garibaldi, no meio dos matos, mas foi meio custoso. Então, eu tinha sempre na minha cabeça uma ideia assim socializante. Eu gostava de me enturmar, me lembro desde piazinho. Aí diziam as comadres para minha mãe assim: que tozeto nobre que te quer dizer, uma criança nobre, comunicativa e alegre. Eles diziam para mim. E aí eu tinha sempre na cabeça ajudar as pessoas. Então os carroceiros, muito carroceiro naquela época, passavam por lá, eu ia sempre socorrer se eles precisassem de alguma coisa. Às vezes não conseguiam subir uma serrazinha, então ajudava eles a buscar recursos de junta de boi, coisa assim. Então esse estilo de prestar serviço existia em mim. E de fato, esse carisma, ele ficou. E foi me levando para um sentido de me preparar para ajudar os outros. No início, eu falava para meu pai, eu queria ser médico. Médico, achava interessante. Meu pai disse: não temos dinheiro para isso, então não vai dar para ser médico, pensar em médico. E daí eu estava também pensando em poder ser padre. Eu gostava de um padre que vinha visitar a nossa comunidade. Ele vinha de motociclo, é bem interessante, é bem simpático. Então eu pensei, comecei a alimentar a ideia de ser padre desde pequeno. Interessante isso. E me tornei coroinha. Aí o padre, ele viu que tinha interesse em estar por em torno do altar, coisa assim, com um piazinho. Então ele escolheu 2, 3 meninos, eu acho que umas meninas também, e fomos ser coroinha. Daí aí foi evoluindo a ideia de comunidade, a ideia da missa. Eu fui desenvolvendo um pouco esse estilo de
pensar em ser alguém que pudesse permanente ajudar os outros, não só esporadicamente. Então, uma altura do campeonato, meu pai inventou de começar a pensar na minha vida. Ele comprou uma terra e uma carroça e um cavalo para mim começar a pensar em me organizar. Eu disse um dia, pai, eu acho que isso aí não vai dar ter. Você me deu a terra ali, um cavalo e carroça, eu quero estudar para padre, então. Então eu deixei um dia, conversei com o pai meio a sério assim, e era o mais velho, disse, bom, então vai. Então vamos falar com o padre Jacó de Seara e você vai, então. No mato aqui de Chavantina, sem propaganda vocacional, sem nenhuma maior da igreja, busca da igreja, eu por mim mesmo busquei ir para o seminário e perseverar. E a perseverança, eu acho que veio pela oração. E o seminário que eu fui foi Lages, fiquei lá estudando 8 anos. Interessante que eu sempre tinha na cabeça a ideia, não sei onde que incorporei essa ideia, de rezar 3 Ave Marias para perseverar na ideia de que eu estava assumindo de ser seminarista e futuro padre. E então eu fui desenvolvendo essa ideia forte, sempre presente. Então eu fui sempre meio ligado a essa vontade de ser útil ao outro através de ser alguém que fosse meio autorizado para fazer isso. E padre era isso, né? E fui para o seminário em Lages, fiquei 8 anos estudando em Lages, e lá eu sempre na comunidade do seminário, eu desenvolvia sempre uma liderança, eu sempre assumia algum trabalho também. E era muito, os padres gostavam porque era muito responsável. Eu assumia o trabalho e levava a sério. E também fazia os outros levar a sério também. Então isso foi bem interessante. Eu fui me aperfeiçoando num projeto de vida. Eu me caiu uma leitura que eu não esqueço, da de São Paulo, que Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, o Senhor Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, toda língua, todo joelho deve confessar que Jesus Cristo deve ser dobrado e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a espiritualidade fui começando a desenvolver com as ideias de São Paulo. Primeiro me entusiasmou São Paulo, a conversão do Paulo me chamou sempre a atenção. Então as leituras da carta de Paulo também me chamavam a atenção. E aí comecei a me ligar a Jesus Cristo. Depois, com as leituras, muitas cartas de São Paulo, trechos que eu fui vivendo e destacando na minha vida. Quanto que a diocese aqui se formou, eu voltei para a própria criação da diocese, o espaço para ser padre diocesano aqui da diocese de Chapecó. E aí, depois do seminário de Lages, eu fui para Curitiba, a diocese de Chapecó, e nos enviava para Curitiba. Daí foi então de Lages, foi em Curitiba, no seminário Rainha dos Apóstolos. Lá também continuava trabalhos assim ligado à comunidade. Lá o seminário era um pouco duro de permitir a saída. Eu trabalhava no Campo Comprido, no abrigo de menores. Toda semana nós tínhamos um dia que nós íamos para lá. E até essa muita vontade de fazer pastoral, deu encrenca no seminário, e o reitor de lá
Ele disse, olha, termina tua filosofia ali, depois você fica em casa. Eu não fiquei em casa. Então, vim para Chapecó, fiquei lecionando um ano no seminário aí, no nosso seminário Nossa Senhora da Assunção, e depois eu fui estudar teologia em Viamão. Ia sempre fazer pastoral numa paróquia aqui da diocese. A paróquia que mais fiz pastoral, mais tempo fiquei, foi Caxambu do Sul. Aí fazia teatro com outros seminaristas que estavam aí de outra congregação, e foi interessante se entrosar-se na vida da comunidade. Então, eu fui indo e superando as dificuldades com o espírito de oração. Isso é interessante, viu? Espírito de oração. Eu gostava, de vez em quando, recolher em lugar meio silencioso, no silêncio, tipo meditação, mas não conhecia meditação, e ficar lá, tipo contemplação, tipo me encontrar com Deus em segredo e ouvir aquilo que era o silêncio da natureza, ouvir o inaudível dizer do Espírito de Deus, me fez com que eu também buscasse mais uma espiritualidade mais voltada para o ser humano. Ouvir o que o ser humano tem quando que ele vem falar de alguma coisa, de sua vida. Se você não tem nada para ensinar, o fato de ouvir, ele sente o amor que você tem por ele, ele começa a se animar e começa a tomar um sentido em sua vida. Então foi o que me deu um passo importante para seguir adiante e buscar a ser padre. Tive, às vezes, um momento de desânimo, mas eu pensei que desanimar, voltar atrás, perdia sentido de viver e não via outro caminho. Então, o casar também, eu achava bem interessante, gostava muito de garotas, mas casar eu achava que não era o que me fazia, como é que se diz, feliz, me fazia pleno. Então, para poder atender as pessoas, precisava não ficar só com a mulher e os filhos, limitado a um grupo, uma família, mas ser uma pessoa aberta à comunidade e compromissada com a vida da comunidade. Então, isso me fez com que eu perseverasse até o fim e fosse chegar àquilo que havia me proposto no começo. E para buscar o ser presbítero, eu acho que a oração foi uma coisa fundamental para mim, principalmente o terço e a Sagrada Escritura. Então, e os momentos de silêncio, impressionante como é que eu tinha na minha cabeça esse sentido do mistério. E há 40 anos atrás eu busquei, de fato, a meditação cristã, que é ficar em silêncio diante de Deus para ouvir o inaudível. Por isso que a parábola, aquela antiga do mestre, que preparava jovens para serem condutores de um povo, fez com que eu me aprimorasse. E a meditação, faço ainda agora a meditação, todo dia, meia hora de manhã, meia hora de noite, e segunda-feira com um grupo aqui da cidade. Então, a dedicação junto ao povo e a dedicação à oração, está enraizado em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que São Paulo fez com que eu começasse mais cedo perceber
essa necessidade de enraizamento em Jesus Cristo. Aí chegou um momento que eu me perguntava, mas enraizar-se em Jesus Cristo, como é que é Deus mesmo isso aí? Então, depois eu entendi o São João, que falava que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, e nós vimos a presença de Deus através de Jesus Cristo. Depois, o Adroaldo Palaoro, nas suas palestras, um jesuíta, também me despertou há mais tempo atrás também essa ideia da Trindade. Você se liga a Jesus Cristo, se liga a Deus Pai no Espírito Santo. Então, aprendi que também com a ideia da Trindade, que fui aparecendo e fui me ligando, a ideia de você não trabalhar sozinho, trabalhar com a ajuda de outras pessoas. Eu me formei padre em 8 de janeiro de 1972, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Chavantina. Daí, da paróquia de Chavantina, já recebi incumbência trabalhei um tempo em Xanxerê, depois fui trabalhar no seminário de Chapecó, como reitor durante 7 anos. E depois dali voltei para a paróquia, fui para Guarujá, e em seguida para Campo Herê, e de Campo Herê eu fui para aqui, voltei para cá, mas fui fazer psicologia em Passo Fundo durante 6 anos. Uma vez formado em psicologia, a diocese me passou uma incumbência de trabalhar na pastoral da sobriedade. No começo, sobriedade, e então começamos a fazer um trabalho com a pastoral da sobriedade e vimos que não dava muito resultado. Começamos a buscar uma ajuda de fora e encontrei a Fazenda Esperança, a Fazenda Esperança de Casca. E ali fui me informar como é que eles trabalhavam com o dependente químico. Nós conseguimos, assim, construir aqui uma franquia da Fazenda da Esperança. E quem ofereceu um terreno para começar esse trabalho da dependência química foi o Valdir Valdomeri. Daí nós começamos aí na linha Almeida um trabalho para internar aqueles que tinham problema com álcool, drogas, cigarros, essas coisas todas. E foi o que deu certo, bastante certo. A comunidade também aderiu a essa ideia, incorporou essa ideia e está aí agora tem uma organização boa da casa, um comprometimento bom da comunidade também. Então, e recuperação. A recuperação é bastante forte. Mais ou menos dos 15 anos de Fazenda da Esperança, tem uns 250 pessoas que conseguiram se refazer de uma forma significativa. Então, uma atitude assim de desapegar-se dos bens materiais. Aí perderam a altura esse apego a guardar um dinheirinho para ter recurso quando fica doente, essa história toda. Aí eu comecei também a investir dinheiro na Fazenda da Esperança, nos momentos que havia um sufoco financeiro, e eu investia do meu dinheiro. Eu posso dizer que investi algum dinheiro lá embaixo, porque eu não tenho... O pouquinho que eu tenho é o que sobrou daquilo que investi lá na Fazenda da Esperança para construir aquelas casas, aquele ambiente todo, e eu pus um bom capital. Dá uns 700, 800 mil, sem dúvida. Então, eu aprendi que a ideia que estava sempre guardada é Jesus. Você fez obediente à morte, morte de cruz,
e por isso Deus exaltou, é o desapego. Depois, aquela marcou-me muito, me marca muito, Jesus, no fim da sua vida, ele se encontrou só com um manto escarlate e o pessoal teve pena de repartir, aí tinha sorte para ver com quem ficava. Então, esse desapego de Jesus foi essencial para eu começar a investir no ser humano financeiramente também. E aí foi mais forte, foi na vida da carceragem e depois na vida de dependência química, para construir um espaço para eles poder se restaurar. Psicologia agora, no trabalho da Fazenda da Esperança, a psicologia ela é um conhecimento que dá sustento, que dá qualificação para dizer alguma coisa mais segura para o jovem. Depois, também na pastoral carcerária, aí aprendi muito a amar aqueles que não têm recursos, que são desqualificados. Então, aí também aprendi me desapegar. A pastoral carcerária, ela também foi feita reativada a pastoral carcerária em toda a diocese, e o que foi de bom e interessante é que se criou o hábito de encontro das paróquias que têm cadeias, que têm penitenciária só Chapecó, mas presídios na diocese, tem aqui em Xanxerê, em São Miguel do Oeste, e assim. Então, ali se formou também um conselho da comunidade, chamado Conselho da Comunidade, onde envolve pessoas da comunidade para estar ligado à vida da recuperação do apenado, das cadeias, e visitar as cadeias, dar formação, dar catequese, ensinamento da palavra de Deus, também os sacramentos, Eucaristia, Eucaristia, às vezes primeira comunhão, crisma também. Então, essa experiência que nós tivemos ali. Depois tive também experiência bem interessante. Fiz curso uma vez nos anos 80, por ali, fiz um curso em Cuiabá de homeopatia. E aí pude ajudar muitas pessoas também, formei um grupo de homeopatas também populares para ajudar as pessoas com plantas medicinais e homeopatia. Então, conseguimos fazer um bom trabalho com o povo também, através da ajuda pastoral da saúde. E uma outra coisa também, Teilhard de Chardin, no meio divin dele, do livro dele, ensinou-me a buscar a presença de Deus na criação. Você perceber a presença de Deus na cascata, no sol, na lua. Daí liga um pouco São Francisco também, e faz com que você perceba a presença de Deus na criação, ele que é o arquiteto, o engenheiro, o criador de tudo que existe, né? Então, por ali você vê também a presença do Criador. E tudo de graça. Então, o Deus que nos deu a vida, uma beleza nesse sentido de ver a criação, é ver uma criança, por exemplo, ver o ser humano, ver o animal, ver a planta também, o segredo que está colocado ali no genoma de cada ser, que sabe se desenvolver, porque Deus deu a inteligência da natureza para se construir. A vocação para servir a Deus como presbítero é uma força divina que precisa entender
Então é preciso ter contato, para o jovem ele tem que ter contato com Deus na oração e tem que ter contato com Deus, na palavra, o viver estudar e viver a palavra de Deus. E também procurar não ouvir a voz do mundo, mas ouvir a voz de Deus. Por isso que é preciso hoje o silêncio. O pessoal não é capaz mais de fazer silêncio. Então é importante se dar tempo de as famílias em casa, coisa assim, ficar em silêncio para ouvir a proposta de Deus e para ouvir a si mesmo e buscar o sentido para o viver. Hoje se consegue fazer com que a pessoa descubra a sua vocação é mais no testemunho, é o fazer, o desapego, o fazer aquilo que você não sente vontade de fazer, mas faz porque ajuda ao outro, ajuda a comunidade, deixa um sinal de Deus. Na verdade, é preciso ter contato com Deus seguido para poder transmitir Deus, senão tem o vazio. Então esse trabalho amoroso e não divulgado, não manifesto assim, de uma forma estrondosa, faz a diferença. Eu fosse fazer campanha vocacional hoje, eu faria mais assim: "Ô, rapazinho, vem comigo, vamos fazer uma oração para você ser bem-sucedido em sua vida". Então essa gratuidade, ela falta um pouco hoje. Nós não temos aquela gratuidade. E então, sei lá. Eu não sei o que fazer. Se fosse hoje recomeçar a minha vida, eu começaria meio do mesmo jeito. Eu acho que o encantamento pelo reino de Deus, ele te dá perseverança. Se você não tem encantamento pelo reino de Deus, a igreja, eu preciso detalhar um pouco isso aí. A igreja somos nós, somos batizados, mas nós somos falíveis. E o reino de Deus não é falível. O reino de Deus é uma proposta de Jesus, né? Que seja um reino onde não existe doença, miséria, fome, coisa assim, né? Por isso que também Jesus se identifica na pessoa do pobre, né? O que mais faz me animar para seguir a caminhada é, sem dúvida, o reino de Deus. Se desapegar de si mesmo para construir o amor, construir fraternidade, construir o ambiente da verdade, da justiça e da paz. Então, o que anima é o dia a dia, o que você faz, esses trabalhos simples de ajudar o ser humano, de participar da vida da comunidade, de ser acolhedor. E depois é o tempo de contato com Deus. Eu acho que uma coisa que vai dando sentido é a oração. Para mim, a meditação é uma força extraordinária, porque você fica em silêncio para ouvir a inaudível voz de Deus, que sempre tem alguma coisa para dizer, sem você se dar conta, acontece uma mudança interior misteriosa que faz que você sinta ânimo para continuar a construir o reino de Deus
que é, sem dúvida, no concreto, a igreja. Eu acho que esse testemunho do bem-querer, você planta o testemunho do bem-querer, o amor, no outro, mas é pelo coração, né, não tem jeito. Que eu vou te dizer mais? E assim eu estou levando a minha vida de uma forma desapegada. Eu pensava que eu ia terminar a vida um pouco insatisfeito, não, me sinto bem feliz e procuro viver agora para dar continuidade à minha vida, à minha história, viver aquilo do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, com que haveremos de salgá-lo? Nada mais serve a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade situada em cima da montanha, também não se acende uma vela para colocar embaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que dê luz a todos aqueles que se encontram em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, que vendo vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então eu penso que a gente na vida, eu vi agora com 84 anos, né, vai finalizando a existência. Se você não desapega e cria um sentido mais profundo, a vida não perde o sentido e você não vê que não cumpriu a missão, porque a missão é buscar o inaudível, o invisível, e permanecer buscando este mistério de Deus que nos leva à profundidade. Só isso, padre.